Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. TRE abre suas portas para mostrar a transparência do processo eleitoral. Estudantes de todo o estado chegam a BH para a etapa final do Parlamento Jovem. Novas leis aprovadas pela Assembleia garantem mais saúde para os mineiros. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Durante 3 dias, estudantes do ensino médio de diferentes regiões de Minas debatem aqui na Assembleia as melhorias no ensino escolar. Este é o tema da edição 2024 do Parlamento Jovem. A etapa final começou nesta quarta-feira. Eles vieram de todo o estado. São 150 representantes de 133 municípios e já participaram das etapas municipais e regionais do Parlamento Jovem. Chegam com várias propostas. A Érica quer mais transparência na gestão escolar. Saber no que está sendo gasto, entendeu? Os ganhos do governo, como está sendo, quem está ajudando, quem não. Sabe o que está entrando, o que está saindo. Então a gente queria mesmo saber sobre isso. Já a Maria Fernanda pede mais assistência psicológica para os estudantes. Ela justifica que a saúde mental é estratégica para o aprendizado. A gente não sabe como é o dia a dia da pessoa, o que ela passa, como que é a relação com a família. Então talvez um apoio nas escolas realmente seja uma necessidade que a gente precise e talvez seja uma forma de melhorar o nosso aprendizado, nosso foco principalmente. A jornada desses jovens foi acompanhada pelos coordenadores locais, como a Luzia, que veio de Rio Piracicaba, região central de Minas, e gostou do engajamento dos estudantes. Até os alunos mais tímidos conseguiram se soltar, definiram opiniões, se expressaram bastante. No geral, também a participação nos grupos de trabalho foi possível ver essa grandeza de debate, de discussão. O Parlamento Jovem é um programa de formação política de estudantes do ensino médio, realizado pela Assembleia por meio da Escola do Legislativo, em parceria com câmaras de vereadores e com o apoio da PUC Minas. O tema deste ano, Melhorias no Ensino Escolar, aborda discussões sobre o ambiente de aprendizagem, gestão democrática e desigualdades educacionais. Este primeiro dia da etapa estadual foi de preparação para os grupos de trabalho e a plenária final de sexta-feira. Teve ainda dinâmicas para embasar a decisão dos jovens sobre o tema que será escolhido para o ano que vem e outros momentos lúdicos para que os participantes de diferentes lugares de Minas pudessem interagir. É importante para a melhor integração das pessoas, né, nos projetos de lei, e a gente vai ter que discutir mais tarde, então é bom ter um bom entrosamento e também para a gente se conhecer mais e ficar mais à vontade no ambiente que a gente está. O documento final, com as propostas que forem aprovadas, será entregue à Comissão de Participação Popular. As sugestões podem resultar em iniciativas como projetos de lei e pedidos de providências a órgãos públicos. Espero sim que não fique só no papel, espero sim que eles botem para funcionar mesmo a nossa proposta. Quem quiser conhecer de perto etapas importantes das próximas eleições tem até a próxima sexta-feira para se inscrever. É mais uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral para mostrar a transparência do processo. Os grupos de visitantes vão ser acompanhados por servidoras e servidores do TRE, que vão dar as informações e esclarecer todas as dúvidas. O Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas e os partidos políticos também são convidados para acompanhar alguns desses procedimentos fundamentais para o pleito. As inscrições vão até o dia 20 de setembro. E quem vai explicar para a gente cada etapa é a Sandra Freire, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Sandra, fala pra gente sobre esses processos. O primeiro deles é a geração de mídias. Conta do que se trata. Bem, a geração de mídias é a fase em que, finalizado o julgamento dos registros de candidaturas, esses dados são preparados para irem para a urna eletrônica. Então, gera-se um dispositivo, né, que a gente chama essa mídia, tipo um flashcard, com todos os eleitores, né, do município e todos os candidatos. E isso será levado para a carga das urnas, que é um outro procedimento. Pois é, explica o que é a carga das urnas. A partir dessa geração de mídias, as urnas receberão esses dados. É o que a gente chama de carga, né, para poder levar para cada urna de cada sessão os eleitores daquela sessão e os candidatos do município. Então, quando chega para votar, a urna está preparada
com o título de cada eleitor daquela sessão, que já são esses dados que estão nas mídias. Outra etapa importante é a auditoria das urnas. Explica como são definidas essas urnas que vão passar por auditoria. Em Minas Gerais, nós sortearemos 43 urnas que serão auditadas, escolhidas para esse teste de integridade. São urnas do estado inteiro, de qualquer município, né, já estão preparadas, já receberam a carga e estarão prontas para ir para a votação. Mas então, no sábado, sorteia-se e prepara essa urna, traz para Belo Horizonte para a fase final, que é o teste realizado no domingo. Que é o que é chamado de teste de integridade? Esse teste de integridade, né? Sorteado isso no sábado, durante o procedimento, o horário normal de votação, a partir das 7 da manhã até as 17 horas, essas urnas recebem os votos, simulando o preenchimento de cédula manual, vota-se na urna eletrônica, para ao final comparar aquela cédula preenchida com o número do candidato e o total de votos que a urna registrou. Então, há esse batimento, voto impresso e urna para votar, mostrar que totalizou o mesmo número de votos. Então, conta, Sandra, como os interessados podem fazer para se inscrever, para acompanhar todos esses procedimentos? Isso. As pessoas que quiserem acompanhar todos esses procedimentos, a gente até conclama o pessoal a participar, a conhecer mais esse processo, elas devem entrar no site do tribunal, vai ter uma aba lá para inscrição. E é muito simples, elas vão escolher as datas e os horários que elas têm disponibilidade para participar das 4 fases. É importante que se inscreva para as 4 fases para fechar o processo de inscrição, porque como são procedimentos complementares, né, geração de mídia, a carga das urnas, o sorteio e, por fim, o próprio teste, que é a demonstração da segurança do processo, é importante que eles acompanhem todas as fases. Sandra, só para a gente encerrar, fala para a gente também sobre a importância desse processo para mostrar a transparência e a lisura do processo eleitoral. Sim, nosso sistema eletrônico, ele tem várias fases, né, de demonstrar a segurança. Mas essa fase ela é muito interessante porque ela é aberta aos cidadãos além dos partidos, Ministério Público e entidades que acompanham, há esse momento para eles acompanharem. O cidadão comum vai perceber todas essas fases que são bem transparentes para poder mostrar mais uma etapa da segurança do voto eletrônico. E ainda falando sobre eleições, um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral facilita a denúncia de propaganda irregular. O chamado Pardal opera desde as eleições de 2016 e só neste ano já recebeu mais de 43 mil denúncias. Minas Gerais é o segundo estado no ranking de casos. A repórter Maria Cláudia Barreto esteve no TRE Mineiro e conta pra gente quais são as principais irregularidades cometidas pelos candidatos. Desde que o Pardal entrou em ação, lá se vão 8 anos. Denunciar propaganda eleitoral irregular ficou bem mais fácil, além de contribuir para a agilidade da apuração. Basta baixar o aplicativo no celular, se cadastrar e escolher entre as opções propaganda na internet ou outros tipos de propaganda, como os comícios e o material impresso. Em seguida, é só informar a irregularidade. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelo aplicativo Pardal, mas é necessário ter provas do que está sendo denunciado, como fotos, áudios ou vídeos. Todas as demandas são tratadas como sigilosas pelo sistema e serão encaminhadas aos cartórios eleitorais dos municípios para apuração. Antes de a pessoa fazer a denúncia, o aplicativo exibe um pequeno tutorial explicando o que é permitido e o que é proibido na propaganda eleitoral. Como a legislação muda ao longo dos anos, essas explicações são necessárias, observa a chefe de registros partidários e propaganda do TRE de Minas. As denúncias estão chegando bem variadas, mas aquelas que aparecem com mais frequência são as denúncias referentes às bandeiras e também as denúncias de adesivos colados em muros, que não é permitida a colocação de propaganda eleitoral em muros de residências, apenas nas janelas. A distribuição de santinhos também gera dúvidas. A distribuição é permitida, mas ela não pode ser feita em estabelecimentos comerciais, nem em prédios públicos, nem em bens públicos em gerais e bens de uso comum, que são aqueles bens de acesso da população, como clubes, lojas, shoppings, estádios. Nesses locais não pode haver panfletagem. E os carros de som
continuam motivando denúncias. Ele não pode circular livremente pela cidade divulgando jingles e mensagens dos candidatos. O carro de som só pode ser utilizado se estiver acontecendo uma carreata ou uma caminhada ou passeata. Aí sim o carro de som pode ser utilizado para fazer a sonorização do evento. Mas de forma avulsa ele não pode circular. Segundo o TSE, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Dados divulgados pelo tribunal em 18 de setembro mostram que o aplicativo Pardal já havia recebido quase 44 mil denúncias em todo o Brasil. São Paulo lidera o ranking, com mais de 8.500 denúncias, seguido por Minas Gerais, com mais de 5.400, e Rio Grande do Sul, com 4.650 casos. Vamos ver agora o trabalho de duas comissões da Assembleia nesta quarta-feira. Na de Segurança Pública, parlamentares cobraram que o governo escute reivindicações de servidores. Já na de Desenvolvimento Econômico, os deputados decidiram temas de audiências públicas. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o pedido para discutir em audiência pública os impactos da suspensão de investimentos na Uzi Minas e como a decisão da siderúrgica pode afetar a economia do Vale do Aço e de Minas Gerais. Parlamentares querem ainda debater com convidados propostas para o aproveitamento do local onde ficava o extinto aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, e possíveis melhorias nos aeroportos da Pampulha e de Confins. A Comissão de Segurança Pública deve enviar pedidos de providência para órgãos do governo. As solicitações incluem o cumprimento de ações em atraso, como a regularização de promoções na carreira para servidores da Polícia Civil e a expedição de documentos pendentes para policiais penais. Outro pedido foi sobre o fim do pagamento fracionado de diárias para servidores. As denúncias de policiais falam sobre atrasos de até 30 meses para o pagamento de despesas já executadas. E para falar sobre novas leis que estão em vigor em Minas Gerais, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anita. Boa noite a todos. Heitor, o Diário Oficial dessa quarta-feira traz uma série aí de leis que eram projetos aqui na Assembleia e agora já sancionadas pelo governador. Muitas delas sobre o tema saúde para a população. Você podia explicar para a gente, por favor? Pois é, Jonita, a gente sempre vem aqui no jornal e também toda a nossa programação explicar a tramitação de projetos de lei. Importante também a gente dar esse resultado final desses projetos tão discutidos aqui na casa, que são exatamente as leis sancionadas pelo governo depois da votação aqui na Assembleia. Eu vou chamar aqui a nossa tela, Jonita, para mostrar as várias leis numa das esferas mais importantes da nossa vida, que é exatamente a questão da saúde. Eu vou começar falando ali na nossa tela da lei que prevê a inclusão de informações sobre deficiência ou doença em documentos. Esse projeto é de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. Bom, os documentos de identidade a partir dessa lei vão poder conter informações sobre deficiência, doença grave ou condição incapacitante ou limitante de caráter permanente. O que se buscou aqui, né, João? Explicar também a motivação da lei. Facilitar a essas pessoas que elas tenham atendimento prioritário e também simplificar o acesso a serviços públicos e privados, sejam eles de saúde, de educação, assistência social e por aí vai. Bom, a segunda lei ali na nossa tela é a lei que prevê isonomia entre usuários do SUS e da rede privada. Aqui a ideia foi do deputado Dr. Jean Freire e o que garante essa lei? As mesmas condições de acesso a insumos, medicamentos e equipamentos, tanto para pacientes do SUS quanto a pacientes que são atendidos por planos de saúde ou mesmo aqueles que são atendidos, Joanita, por serviços privados. Então, as unidades, elas devem ter placas informativas na porta atestando o tratamento igual, independentemente da forma como aquele paciente chegou ao serviço. Se não fizerem isso, essas unidades podem ser descredenciadas pelo Poder Executivo. A terceira lei ali da nossa tela, ela surge de um projeto também do deputado Dr. Jean Freire, exemplo do anterior. Ele que é médico, né, Jonita, continua exercendo a medicina, por isso a gente está falando aqui tanto de projetos da saúde. Bom, é uma lei que garante assistência odontológica a pacientes que estejam internados aí na rede pública. Isso passa a ser garantido lá numa lei de 2006 que contém a lista dos direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde de Minas Gerais. Agora a gente ainda tem uma segunda tela, Joanita, com mais leis relativas
aí a questão da saúde. Já está em vigor a lei que cria a Política Estadual de Assistência à Saúde do Estudante. A gente viu agora há pouco matéria sobre o Parlamento Jovem, muitas ideias surgem aí dos jovens. E aqui, Joanita, então a saúde especificamente do estudante. O autor é o deputado Cristiano Silveira, do PT, e aí são vários pontos na lei que buscam promover exatamente a saúde e a prevenção de doenças nas escolas. Olha só uns exemplos que a gente tem na lei. Ações de incentivo à vacinação, que andou um pouco prejudicada no último período, mas agora está sendo retomada no poder público. Também campanhas sobre higiene pessoal dos estudantes, incentivo às atividades físicas, né, a prevenção aí da questão do sedentarismo, alimentação saudável e combate às drogas, também prevenção da violência, tudo isso incluído nessa lei da política aí para os jovens estudantes. Fechando o giro dessa questão da saúde, né, Joanita? A Assembleia, temos aí ações de promoção da saúde dos agricultores familiares. É um projeto do deputado Celinho Sintrocel e dentre essas ações, olha só, assistência para esses pequenos produtores para difundir práticas de segurança, por exemplo, no manejo de agrotóxicos, que é uma situação de risco do dia a dia dessas pessoas. Capacitação também para o uso dos equipamentos de proteção individual nessas atividades, a logística de destinação das embalagens que contêm esses produtos, fertilizantes também, né, que podem ter ali algum efeito sobre a saúde das pessoas e por aí vai. Então, saúde, prioridade total sempre, a gente vê aqui na Assembleia de Minas, deputadas e deputados sempre preocupados com essa questão. E a gente tem, Janita, é importante a gente destacar, a gente viu iniciativas atuando sobre as mais diversas frentes da saúde. Em diversos públicos, a gente tem legislações aprovadas pela Assembleia e agora sancionadas pelo governo. É uma aplicação bem ampla mesmo. Exatamente. Heitor, nessa semana também a gente teve a sanção de leis elaboradas pelos deputados que tratam especificamente de um outro grupo, que são os idosos, não é isso? Exatamente, uma outra pauta muito cara para deputadas e deputados aqui na Assembleia. A gente vê isso a todo momento nas comissões e no plenário, Joanita. Bom, a gente tem mais uma tela para mostrar essas leis, a população envelhecendo no mundo inteiro, então, que vai exigir de todos nós e, claro, do poder público, iniciativas e ações para atendimento aí desse público. Primeira lei que a gente está vendo na tela ali é a questão do apadrinhamento afetivo de idosos. É uma lei do deputado Arnaldo Silva, do Partido União Brasil. Bom, o que é esse apadrinhamento afetivo? É aqueles idosos, é uma relação com aqueles idosos que residem nas chamadas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para os idosos, que no passado eram chamados asilos, né, João? Dessas instituições de atendimento aí às pessoas idosas. É uma lei que pode gerar vínculos afetivos valiosíssimos para essas pessoas que vivem nessas instituições. O deputado, inclusive, Janita, na justificativa do projeto, ele lembra que apesar do zelo que os cuidadores normalmente têm, muitos desses idosos não têm o vínculo familiar, esse amparo familiar. Então, essa lei, ela busca incentivar a sociedade a cumprir esse papel, que também é um bem danado para as pessoas que prestam esse carinho, esse apadrinhamento dessas pessoas idosas nessas instituições. E para fechar, uma lei que repercutiu muito na imprensa, eu acompanhei desde ontem, Joanita, porque essa lei foi sancionada ontem. Repercutiu bastante em todos os jornais e portais de notícia aqui de Minas Gerais, que é a que obriga bancos e instituições financeiras a fazer campanha permanente de combate a golpes financeiros contra pessoas idosas. Também um assunto que a gente está vendo bastante, muita ocorrência de golpes sobre pessoas idosas. Essa lei, especificamente, ela começa a vigorar num prazo de 6 meses, que é o tempo aí para as instituições se adaptarem a essa nova situação. O que é o foco aqui dessas campanhas? A divulgação dos golpes mais praticados, para as pessoas saberem que determinada conduta ali pode representar um risco, né, de golpe para um familiar ou para a própria pessoa. Também orientação sobre as condutas em caso a pessoa tenha sofrido um golpe, o que ela pode fazer. A proteção também e auxílio à pessoa idosa que for vítima de alguma abordagem nesse sentido. E a gente tem dentro de tudo isso também, Joanita, da lei, a perspectiva de multas. E elas são multas pesadas, a partir de R$50 mil em casos, né, de descumprimento, e essa multa pode ser dobrada em caso de reincidência. Então, é bastante coisa, mas isso é apenas uma pequena parte, né, Joanita, da produção legislativa que a gente acompanha todos os dias aqui de deputadas e deputados da Assembleia de Minas. Ok. Então, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado, Joanita. No Visão Parlamentar de hoje, entrevista com o deputado Betão, do PT. Na conversa, ele fala sobre diversos modos de exploração dos trabalhadores, como é o caso do trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, Minas Gerais lidera o ranking desse crime no Brasil.
Olá, você que está assistindo ao Jornal da Assembleia, eu tenho um convite para te fazer. Daqui a pouco tem o Visão Parlamentar com o deputado Betão, do PT. A gente falou das prioridades do mandato dele, né, deputado? Falamos do brilhante trabalho que o senhor está exercendo à frente da Comissão de Trabalho, lutando contra os casos de escravidão, que infelizmente Minas ainda está num ranking muito ruim, né? Apresentando muitos casos de empresas que contratam pessoas com trabalho análogo à escravidão. Gostou da conversa? O que o senhor pode destacar aí que foi legal do nosso papo? Não, acho que é interessante fazer essa discussão sobre o trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo, mas também as diversas formas de exploração sobre os trabalhadores, né, como a questão das uberizações, dos PJs, né, dos microempreendedores individuais, que é uma nova fórmula, né, de contratação, não é específica só no Brasil, está sendo gerado isso no mundo inteiro, porque o capitalismo vive em crise e para sair da crise, para aumentar a lucratividade, ele explora os trabalhadores, né, cada vez mais, né? Então, essa é uma discussão muito importante de ser feita. Então, se você quiser saber mais sobre como andam as relações entre os patrões e empregados, o deputado tem um profundo conhecimento, porque ele lida diariamente com essa questão das novas formas de contratar e como que isso, de alguma maneira, tem prejudicado os trabalhadores, e é preciso que todo mundo fique atento também. Exatamente. Então, a gente espera por vocês daqui a pouquinho, depois do Jornal da Assembleia. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. E eu sempre te lembro que lá no nosso site, almg.gov.br, tem outros conteúdos da TV e também tem mais informações sobre o Legislativo. Uma ótima noite para você. Não se esqueça, você pode interagir e também seguir a gente lá no Instagram. Agora sim, uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê. Tchau.